Boa tarde a todos. A gente gostaria de agradecer aos organizadores do evento, especialmente Carlos Leite, pelo convite para estarmos aqui presentes, aprendendo, tendo muitas novidades nesse segmento que ele é tão importante e relevante para o nosso país. Sim. Ok. Pode botar o Ctrl L. Isso, obrigado. Nós temos, então, aqui, tivemos sua participação ontem com duas equipes aí de startups da instituição e hoje a gente vai dar uma apresentação rápida, um panorama sobre essa questão da nanotecnologia, sobre o McGraph, um pouco também orientado à rede de parcerias Brasil, internacional, e trabalhando essa questão dos nanomateriais e da nanotecnologia com a ênfase naquilo que chegou o momento, que é a indústria, né, das aplicações. Então, esse é um pano de fundo do que a gente tem para estarmos repartindo com vocês aqui hoje. Bom, de forma rápida, a gente tem algumas iniciativas da instituição nessa área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Alguns deles já com 70 anos, como o caso do Centro de Radioastronomia, há 70 anos aí, dos pioneiros da área espacial no Brasil. O Laboratório de TV Digital, também, pioneirismo aí no país. O país está rodando em cima dessas plataformas, Mackenzie e mais algumas outras instituições. O Mac Mobile, que é uma reinvenção do mundo da TI, especialmente no conceito de aprendizagem colaborativa, uma parceria internacional com a Apple. O McGraph, que está aí nessa temática que a gente vai estar falando, e o Centro de Liberdade Econômica, algo da maior relevância para o Brasil, que o Brasil está muito a desejar na liberdade econômica no contexto dos países do mundo. A gente está lá, realmente, no apocalipse, como a gente ouviu ontem de outras palestras, né? E é uma contribuição aí a prefeitos, empresas, Brasil e mundo, né? Cidades, estados, países, comparações, tendências e histórico, analítico, em cima de um grande Big Data, abrindo com benefício ao país, eu diria, a diversos países e empresas. Bom, e aqui é algo que eu vou passar rápido, alguns slides eu vou passar realmente bem rápido, como pano de fundo. Isso aqui, literalmente, o que a gente quer, não vamos falar de indústria 4.0, nem de 5.0, né, que é a questão da automação correndo, o Brasil está lá atrás e está chegando numa sociedade 5.0 de revalorização das pessoas, né? Então, o que nós percebemos é essa questão da 4.0 num novo momento chegando. Isso é relevante quando a gente ouve aqui, como nós tivemos, uma iniciativa da Braskem, por exemplo, dessa questão da sustentabilidade. Parabéns, porque isso já é sociedade 5.0, ou seja, uma revalorização do conceito de meio ambiente, gente e lucratividade das empresas, aquele GRI, que a gente comenta um pouquinho mais à frente também. Mas o que a gente quer dar destaque aqui é que nanomateriais, nanotecnologia, tem aí uma nova família da química chegando, e das propriedades físicas, super interessantes e relevantes para todos os tipos de aplicações de todas as indústrias, né? E esta temática se conecta com quase tudo que se tem das demais áreas, que são, literalmente, de inovação conectado por conta do desenvolvimento da tecnologia. Esse é um pano de fundo. A gente vê a questão da exponencialidade presente, né, entre uma etapa e outra, né, e a gente vê que esse ciclo está reduzindo. Então, nanotecnologia está realmente chegando. Aquilo que a gente ouviu ontem também, para quem assistiu palestras de lá, o que serão os advogados? O que será o médico? Né? Ou seja, com o mundo cognitivo-analítico. E, literalmente, essa coisa está dentro desse universo, conectado implicitamente ao mundo biológico e virtual digital, né? Então, esse é um pano de fundo para a gente mostrar a relevância desse assunto. Aqui, da mesma forma, só para citar a questão mais disruptiva, né, ou incremental, isso depende da etapa de cada aplicação, de cada indústria, mas o que interessa realmente é aquilo que a gente sabe muito bem, tem aí as referências para vocês,
da velocidade do que está acontecendo, né? E, especialmente, a gente coloca aí a questão desses fatores que estão em destaques. Aqui a gente tem indústria do 3D, o mundo nano chegando, ou seja, a computação cognitiva e tudo isso que está chegando de forma rápida nas nossas organizações. 2 slides muito rápidos aqui, mais uma brincadeira, mas eu diria, brincadeira séria. Muitas instituições, eu já contei 20, que estão oferecendo bacharelados, e algumas até doutorados, em piloto ou gestores, líderes, ou todo o ecossistema desse mundo não tripulado, né? Por outro lado, isso que a gente está vendo nessa nova economia, olha o banco original, o Nubank, desafiando o poder constituído dos maiores bancos brasileiros e internacionais aí. O que mais nós temos? Também uma outra mera ilustração. Por exemplo, a gente pode visitar esse site aqui, o Liquid Piston, né? Literalmente, ou seja, trabalhar com inteligência é mais proveitoso do que trabalhar, às vezes, num modelo incremental já muito consolidado. Ou seja, as coisas disruptivas estão chegando de forma super interessante. Vamos em frente. Para falar um pouco já no universo da nossa ênfase, a gente quer dar destaque para a parte mais importante do mundo da tecnologia, ou do universo, ou do ecossistema. Gente, né? Então, gente é o que interessa. Quando a gente passeia lá por Israel, tive lá recente, ou tantos outros países que a gente anda por aí, China, Japão, etc., o que a gente vê é que recursos naturais nós temos sobrando. Agora nós não temos gente, né, capacitada. Então, um dos objetivos do centro, acho que isso vale destacar para vocês, é a formação de gente super qualificada, para ajudar no Senai, para ajudar em outras instituições, para estar ajudando a indústria e assim por diante. Ou seja, alguém que conclui algum dos graus oferecidos dentro da instituição, seguramente vai agregar muito valor dentro desse mundo do conhecimento, da fronteira do conhecimento, em qualquer uma das instituições, seja a indústria ou seja instituições outras de caráter de pesquisa. Aqui nós temos o professor Duniesks, está aqui presente. Duniesks já esteve ontem, né, com a equipe dele, e é um dos grandes líderes que nós temos dentro do centro, na equipe de professores. E aqui a gente vê que a indústria 4.0 é um mix de multitransdisciplinaridade. Propriedade intelectual, sem esse pessoal, não vai. Assim por diante. Mundo da mineração também. E, em geral, né, a gente vê, além dos físicos, dos químicos, engenheiros eletricistas de materiais, né, que o carro, ou seja, a parte mais densa, né, a gente vê que envolve, aqui eu não coloquei, o mundo da medicina, por exemplo, né, que é bem forte nessa área também. Indústria 4.0, eu resumo com uma palavra mágica, chamada colaboração. Inovação aberta, rede de parceiros, né? Então, isso é muito importante. Então, o McGrath está conectado às nossas instituições mais proeminentes, aqui dentro do nosso país, órgão de pesquisa, universidades públicas ou não, do sul até o Nordeste, Centro-Oeste, e também as instituições mais renomadas dentro do mundo de nanotecnologia, como a Singapura, a Rice nos Estados Unidos, a Manchester, escola que até eu estudei também, e a Columbia e Stanford, por exemplo, dentre uma infinidade de outras, né? Seriam várias páginas de colaboração. A Universidade Mackenzie está conectada hoje para a rede do público-alvo dela, alunos de graduação até o pós-doutorado, com 250 instituições internacionais, fora as nacionais. Isso para mostrar um esforço que está sendo feito para ajudar o Brasil a caminhar num sentido de um crescimento e geração de riqueza local, em colaboração com capital nacional ou estrangeiro, empresas nacionais ou multinacionais. Isso aqui é só para dizer que nós temos 2 universos. Tipicamente, a gente vê que as nossas escolas, né, historicamente falando, sempre ficavam num sentido mais de pesquisa básica ou pouco aplicada, né? E a gente observa que, com o mundo atual de inovação aberta, a gente precisa pegar a indústria, o mercado, as empresas, a população sendo servida,
transformar isso em valor agregado em produtos para dentro das empresas, gerando caixa e riqueza para as empresas e atendendo bem a população, ou seja, melhorando todo o ecossistema nacional e eu diria que até mundial, né, especialmente naquilo que o Brasil é bom para estar colaborando com outros países, como é o caso da alimentação. Mas também sempre tem, isso a gente não pode deixar de citar, essa desconexão, especialmente quando é uma pesquisa tímida que fica em tentativas para chegar de cá. Eu diria, aí é uma opinião tanto quanto mais pessoal desse ecossistema que a gente observa no mundo, né, quando a gente conversa com unicórnios, mundo afora, aí, a gente sempre está em contato, ou seja, quando a sociedade, as empresas, a indústria tem necessidades, como a gente viu aqui no caso da Braskem, né, ou seja, já tem uma ideia e das necessidades a serem alavancadas, às vezes não se tem startups já em nível de maturidade já intermediária para frente, para serem mais aceleradas, né, como é o Cubo do Itaú, por exemplo. Se a indústria chama os centros de pesquisa, expõe os problemas e bota uma massa trabalhando rapidamente, e isso pode acontecer e com um aproveitamento muito melhor, e essa ponte aqui sendo concretada, ou seja, reduzindo esse fosso. Tá, a questão, para quem não é ainda familiar com a questão do grafeno, isso aí a gente pode estar na nossa vida cotidiana, desde pequeno, um lápis escorregando sobre um papel, ele está deixando grafenos. Claro, grafenos não de poucas camadas, às vezes de milhões de camadas, né? Porque 1 milhão, 2 milhões de camadas dá 1 milímetro de camadas de grafeno. É um material de superfície. De base de carbono, a gente vai passar bem rápido, né? Então, a Universidade de Manchester, esses dois professores pesquisadores russos, o Gain e o Novoselov, mês que vem ele vai estar lá no Rio de Janeiro, num evento internacional, a gente vai comentar. Então, eles foram, em 2004, descobriram as macropropriedades, identificaram, sintetizaram e publicaram, em 2010, ganharam essa premiação mais rápida da história da humanidade. Aqui, para o nosso público-alvo, isso aqui não tem grandes novidades, mas eu diria que o McGrath ele trabalha nessa faixa de 1 a 100 nanômetros, né? Então, coisas efetivamente muito pequenas, né? O MEV que tem lá, ele amplia 1 milhão de vezes. O AFM vê se aquele material, aquele metal, ou qualquer coisa que se coloque, quantas camadas e qual a espessura, né? Você trabalha a nível de camadas atômicas. Então, por isso que, dadas as propriedades e realmente está bem abaixo até do mundo biológico, né? De forma muito rápida, isso aqui é super tranquilo, né? Esse evento ele seguramente está muito centrado no que a gente vê aqui, da família dos fullerenos, que vai até o C400 e quase 500, né? Dos nanotubos, material de fibra de carbono Kevlar, etc. Deixa eu dar uma pulada aqui, do diamante, que é a mesma coisa com outra estrutura. O chinês está fabricando 30% do mundo hoje de forma artificial. E o grafite, que é dócil, que as camadas escorregam, vide um lápis 2B, tantos B aí com mais grafite, e cuja cada camada é um grafeno, átomos de carbono com uma conexão super especial. Tá, e daí que a gente, para transformar grafite em grafeno, a gente tem que simplesmente quebrar essas camadas. Tem um slide mais à frente trabalhando nesse sentido. Eu conversei com algumas empresas, já vejo algumas empresas já fazendo investimento em transformar esse material nisso aqui. O professor Duniesques é um dos super especialistas do Brasil em transformar o metano no grafeno, ou seja, por deposição dos átomos de carbono, né? Ou seja, não vem do grafite. O Brasil também é interessante que tem é um super exportador, mais do que do grafite natural, o grafite sintético, né? Que, especialmente oriundo aí do petróleo. As macropropriedades, esse aqui é um dos slides com as informações mais divulgadas, né? Eu só destaquei, né, que na parte elétrica ele é super, na parte térmica ele é super, fino,
material de imensa superfície, leve, transparente e super forte, né? Super forte no plano dele. Agora, aqui não tem destaque para as propriedades físico-químicas, né? Especialmente físicas, né? E até sei lá, plasmônicas e fotônicas, né? Que também tem um universo imenso de macropropriedades. Isso aqui é para dizer que nós, Brasil, temos, igual à China, em termos de reserva de material. Isso aqui, na verdade, não, tá? É das estatísticas que agora é de 2019, mas o Brasil, na realidade, está aqui, ó, nessa parte de cá, de oportunidade. Tipo nióbio, que o Brasil tem 95% do nióbio do mundo. Hoje de manhã está o Alexandre Garcia falando da cabeça do cachorro lá em cima na Amazônia, que descobriram a maior mina do mundo e que, bom, além daquela, tem mais um monte de outros lugares sendo descobertos. Ou seja, o Brasil ainda não conhece o que ele tem de material, de matéria-prima, de recursos minerais. A China está explorando aí em torno de 8 vezes mais que o Brasil, a Índia é quase o dobro, e a gente vê que nós estamos só no começo das oportunidades do que está vindo para frente, né? Esse aqui é um contexto de minerais, de riquezas minerais. Os novos gestores federais, aí, presidente Bolsonaro, ministérios, o Pontes, e Minas Energia, etc., eles estão trabalhando forte para que a gente tenha exploração racional, sustentável, gerando riqueza local, mais do que commodity, né? Bom, sobre o centro, tá um resumo muito rápido. Na inauguração, há 3 anos e meio, a última visita do André Geim, que é o principal personagem dessa questão, prêmio Nobel lá, e mais um dos caras, das maiores autoridades, né, condecorada pela Rainha da Inglaterra e etc., né? Um pouco dos recursos que a gente tem, um prédio totalmente dedicado só a pesquisa e desenvolvimento e apoio à indústria, não tem aula, é desconectado da parte acadêmica tradicional. Orbita atualmente em torno de 140 pessoas internas e mais as cooperações internacionais, diversos convênios que a gente tem. Então, tem gente do mundo inteiro sempre circulando dentro do centro. Bom, isso aqui para vocês é chovendo molhado, mas eu diria que nano 2D, além do grafeno, a gente tem uma quantidade de outros nanomateriais na configuração bidimensional, XY, espessura atômica, e que ainda não estão todos estudados, né? Sei lá, disulfeto de molibdênio, já é usado, coisas aí, elementos com base de titânio, vanádio, molibdênio, chumbo, boro, ou seja, tem uma família bastante grande, né, do silício, etc., de oportunidades, né? Muitos deles sendo estudados agora, fronteira do conhecimento mundial. Exemplo típico, fósforo negro, né? Ou nióbio, se pode citar nióbio. O que se faz nióbio? CBMM exporta para lá meio quilo por tonelada para criar superligas usadas nas turbinas de avião e outras coisas especiais. Tá. O que mais que dá para fazer? Se a gente usar as metodologias Design Thinking e Scamper, ou qualquer outras, né, dessas metodologias, eu posso criar infinitas novos usos, né? Então, quem que está aplicado a isso? A equipe dos 12 PhDs da CBMM, ou algumas cooperações, ou o que mais que a gente pode ter? A gente pode ter, sei lá, o Brasil e o mundo gerando novas possibilidades e riquezas em cima disso. Então, fósforo negro, que trabalha aqui numa perspectiva de armazenamento ou de eletrônica, onde a gente já acabou sendo, em função do que foi já desenvolvido e comprovado, referência global nessa área do fósforo negro. Aqui mais ou menos o painel mundial disso aí, e que serve para justificar como o McGraph está desenvolvido, né? Produção de matéria-prima do lado de cá, grafeno e óxido de grafeno, e do lado de cá das aplicações centradas em 3 macroáreas. Energia e sensores, essa parte de sensores é fantástica, e está uma ênfase imensa no mundo inteiro, né? Especialmente indústria 4.0, IoT, só que não é IoT só para aplicações básicas, entra em todas as áreas.
Por outro lado, a gente tem eletrônica, fotônica e plasmônica, nessas 3 macroáreas aí, se conectando, e os materiais avançados, os compósitos em geral, com uma infinidade de oportunidades. Sei lá, o plástico, os polímeros, né, adquirindo propriedades dos metais, condutivos, mais resistentes, etc. Né? Ou seja, está chegando novas tecnologias que você transforma uma madeira simples com características de metal, por exemplo. Então, são coisas que a gente está vivendo isso, experienciando isso continuamente agora. E isso precisa chegar, eu diria, no mercado e sendo capitaneado pela indústria. Né? Essa parte é realmente da indústria. Eu vou destacar aqui, além do grafeno, do óxido de grafeno e dos demais materiais, o grafeno funcionalizado. Essa questão da funcionalização do grafeno abre um leque também a perder de vista de possibilidades para filtragem de água, uma série de coisas que a gente vai passar rapidamente aí. Um exemplo típico aí de aplicações, um grafeno de mais múltiplas camadas, ou um próprio grafite, né? O grafite já dá para fazer e tem sido usado para uma infinidade de coisas, diversas frentes aqui de aplicações, né? O centro cobre muitas pessoas trabalhando em todas essas áreas aqui, e um grafeno com poucas camadas, até 10 camadas é considerado grafeno, também abre para outras tantas oportunidades. Né? A gente viu aqui já diversas palestras onde a gente já ouviu propriedades como essas aqui. Né? E na parte de baixo, eu cortei em 2 para ficar mais legível, o grafeno mais tipo esse que o professor Duniesc produz, trabalha, esse que o mundo mais da eletrônica, coisas mais sensíveis, que usam quantidades muito pequenas e que fazem uma diferença monstruosa naquilo que é mais sofisticado. Né? Está chegando aí também na construção civil, e aqui nós estamos, a área que nós estamos aqui, né? Então tem aí uma variedade muito grande. Esse gráfico aqui eu gosto dele porque ele traz um olhar interessante, que se em 2010 a coisa começou dando notoriedade do ponto de vista da pesquisa, nós chegamos agora na hora da indústria. Né? Ou seja, agora é a hora da indústria. Por quê? Todo dia a gente vai ficar ouvindo sobre esses nanomateriais. Né? Daqui para frente é assim, de forma assustadora. Né? Mercado em geral, indústria em geral, todas as áreas. Né? E governos, empresas multinacionais, a China está naquele desespero. Tive agora recente na Rússia, né? A coisa está também lá, a Alemanha, olhei já bastante coisa. A Suécia está aí firme e forte, já tem um programa anual circulando aí, a gente participa, IME, PUC, Unicamp, etc. Né? Então, a coisa está caminhando nesse sentido. Sobre empresas que a gente está trabalhando, cada uma tem lá sua questão de propriedade intelectual, os seus segredos, suas patentes e assim por diante. E a gente tem que um cuidado absurdo em cima disso aí. Algumas são anunciadas, por exemplo, de Initêxtil, tá, com um trabalho forte aí para trazer novos tipos de produtos e etc. Nós temos Petrobras, também está com alguns projetos aí, com coisas super interessantes. Força Aérea Americana, da Suécia, ou seja, uma infinidade de empresas que são mais declaradas, outras nem tanto, né? E a gente respeita isso aí. A questão de produção, isso aqui é bem tranquilo para a maioria de vocês, mas um viés mais químico, e é o material que é mais incorporado a ser usado pela indústria, está nesse lado de lá. Essa outra forma aqui da startup aí, do AutoScience, que o professor Duniesc esteve com a equipe dele falando, né, a questão do CVD, para um uso mais seletivo. Das 3 macroáreas do centro, a gente tem o professor Toró, que eu considero aí um dos grandes mentores já de muitos anos, até antes de estar assim, mais popularizada a questão do grafeno, a partir da fotônica. Né? E foi daí que ele, junto com o board do Mackenzie, resolveu fazer um investimento muito grande, que é esse que a gente tem visto tá agora de forma bem popularizada. Né? Mas de macropropriedades no mundo da eletrônica fotônica e plasmônica, etc., a gente vê que aqui um exemplo típico de uma partícula
de grafeno numa fibra ótica convencional, ela gera os pulsos ultracurtos. Tá, e daí? E daí, Frampton segundos, né, a pulsação, você consegue passar grandes volumes de dados. Isso não existe, está sendo agora montado protótipo. Para, sei lá, o mundo do futuro vai ser fibras óticas conectando as grandes, as grandes áreas, torres, etc., e o 5G fazendo essa parte final do usuário, né? Então, é um momento novo que a gente entende que está chegando. O 5G, com esse universo de aplicações de super banda larga, por exemplo, no caso desse, ou com aplicações de fósforo negro para longas distâncias, vem coisas novas que a indústria ainda não tem. E, variando o comprimento de onda, ele pode adquirir todo o espectro de cores. Né? Ou seja, o caso das células solares, por exemplo, de terceira geração, orgânicas, ou que podem também captar energia a partir de raios UV, frequências não visíveis, né? Ou seja, então, uma infinidade de oportunidades que está chegando para a indústria. Isso aqui eu vou passar de forma muito rápida, são projetos que estão em andamento, em estágio mais inicial, mais médio, etc., né, que aguardando até as empresas chegarem. Né? Aqui está no caso mais da fotônica, né? Sensores de luz para diversas áreas, especialmente biomédicas, processo de fabricação, né, que a gente comentou, para telecom super rápido, e indústria de comunicações óticas, moduladores de laser, né? O laser começa cada vez mais a ocupar aquelas coisas mágicas que a indústria atual ainda não usa. Dispositivo de sistema integrando as duas áreas, né? O mundo da fotônica com a eletrônica, e vindo coisas novas. Né? O que mais? Questão de radiação eletromagnética, a gente vê que nós precisamos ter isso de forma muito nítida, porque tudo hoje é eletrônico, fotônico, e quaisquer perturbações ou coisas podem causar grandes desastres. Né? Os carros hoje estão aí todos com eletrônica embarcada e etc. Né? Filmes finos, de novo, com blindagem eletromagnética, nesse mesmo sentido. Caracterização, né, de dispositivos em altas frequências, né, frequências que os equipamentos existentes, a gente tem lá até 60 GHz, passa disso, né? Ou seja, você tem que amenizar para medir. Então, assim, é disruptivo mesmo. Na outra área, do professor Jairo, a área de energia e sensores, está esse mundo do... A gente sabe aí que uma análise, por exemplo, do interior do Nordeste, que todo mundo fala que é cheio de problema. Interior do Nordeste, a gente andou comentando com alguns amigos aí, tem uma das melhores áreas de insolação do mundo, tem água para caramba no subsolo, a salobra basta usar filtros simples aí com essas novas tecnologias, tirar um pouco de sal, e tem também recursos minerais, ou seja, tem uma riqueza inimaginável. Falta gente qualificada, né? E a gente vê que o governo federal, dentro dos diversos ministérios, está entrando com tudo para resolver isso. Né? Enquanto a mídia fica nessa confusão aí, o pessoal está trabalhando por baixo, gente bem qualificada. E não adianta ter só energia se a gente também não tiver os acumuladores, seja eles maiores, seja eles wearables, né, portáteis, e isso aqui é de super relevância, né? Baterias e capacitores especiais. Também estamos trabalhando com célula de hidrogênio, porque que tal abastecer com água ou álcool e realmente de uma forma inteligente, né, que você não tem que acumular. Né, ou seja, o acúmulo realmente de hidrogênio, a gente viu aqui, é complicado. Né? Então, se você gera o hidrogênio e consome em tempo real, excelente. A indústria automotiva já está chegando com modelos para isso aí. Exemplos de sensores, né, como o grafeno tem aquelas propriedades interessantes, você funcionaliza para qualquer tipo de, sei lá, de gás ou de proteína. Nós estamos com isso aqui já bem avançado lá, até agora temos atividades aí já com gente de laboratórios e outras instituições e empresas. Por exemplo, detetor de câncer, né, de HER12, uma proteína, ele detecta a molécula, né? Não precisa ter
efetivamente os cristais ou aquilo que a medicina atual identifica quando a pessoa já está lá na frente, né? Então ele detecta como se tivesse no início do início do início. Pode ser anos e anos antes de ter algum tipo de manifestação. Isso pode ser usado para tudo. São nanodevices, a gente tem equipamentos de nanolitografia, nanocircuito, e que depois a indústria pode escalar isso a preço realmente super, eu diria, popular, e com benefício social e com assim, extremamente interessante e importante para a sociedade. A parte de filtros, né, que é o exemplo de um filtro simples com óxido de grafeno em algumas camadas, onde você pode testar uma Coca-Cola e sai algo assim embaixo, né, que é um coquetel químico bem... ou quaisquer coisas biológicas, etc., você pode controlar em cima disso, porque se for em absoluto, só sai água destilada aqui, deionizada, né? Então, realmente tem aí, sem uso de energia, como é o caso da osmose reversa. Aplicações, tem uma infinidade delas aí, né? A questão dos baterias e capacitores, etc., produção de filmes finos, com algumas particularidades, né? Células solares, aquilo que a gente comentou. O que mais aí? Membranas, filtrantes, um problema da água no planeta inteiro. E o sal é uma das partes mais complexas. Questão aí da Sabesp, reservatórios, é um problema que se tem por aí tudo, despoluição de rio, né? O Dória prometeu dar uma limpada no Pinheiros aí. Ou seja, você combinando diversas tecnologias, pode chegar a algumas coisas num nível de mais apurado, né? E esse é o lado da indústria, né, da empresa. A terceira parte, e última das 3 macro-áreas do centro, essa área de materiais avançados, professor Guilhermino, a usabilidade é absurda, né? E a indústria química, então, realmente pode fomentar bastante isso. O grafeno, geralmente, ele não é um material que vai ser usado desconectado ou dissociado do que se tem na indústria, e nem os equipamentos de produção. Isso também é importante e relevante dizer. Ele entra no percentual quase 0%, e criando e agregando essas macropropriedades, como é o caso do nióbio das terras raras, né? Então, um exemplo, a indústria da moda está se reinventando em cima disso aí. O caso, por exemplo, do aerogel, né, o mundo 3D, um aerogel que resiste à temperatura, uma espuma que não pega fogo, coisa do gênero. Assim, diversas aplicações assim, impensáveis. A gente também viu a NanoApp, ontem, aqui à tarde, que trabalhou essa questão da sustentabilidade ambiental. Reciclar aquilo que não dá para passar numa impressora 3D, a adição de óxido de grafeno permite que o material seja usado em impressora 3D de mercado, essa que dá para ter até em casa, né? Exemplo típico, né? E material que pode ou não ser condutivo, ou seja, carregar macropropriedades interessantes. Isso aqui é um elemento que possivelmente é bem de conhecimento da indústria química, de base de carbono. Eu diria que é um sólido, quase que uma abstração, né? É um sólido sem peso, porque ele é 100% superfície. O peso dele é só o ar que está dentro dele. A gente sabe que o grafeno, 2 gramas e 0,6, você cobre uma área de um quarteirão, né? Então, é interessante observar essa propriedade. Disperso numa tinta, nada de grafeno, você muda as propriedades de uma tinta, e assim, ou no tecido, ou em qualquer coisa, até no concreto, né? Então, ele, sendo preparado para absorver tinta, óleo, ou qualquer outro tipo de, sei lá, um elemento, hidrogênio, né? Essa semana a gente estava conversando com uma instituição, ela falou, poxa, dá para funcionalizar, para incorporar hidrogênio? Dá, ou seja, pode ser algo que vira um tanque de hidrogênio. Então, assim, um tanque de hidrogênio portátil que não explode. Ou seja, são coisas, assim, até então, não exploradas e que estão chegando, né? Então, aí, de novo, a questão da indústria têxtil,
Nessa questão aí de blindagem, de diversas formas, com diversas camadas interpostas, propriedades mecânicas, desempenho mecânico para o mundo dos polímeros em geral. No mundo biomédico está vindo uma infinidade. A gente recebeu visita aí de um grupo hospitalar do Texas que tem 60 mil doutores de um grupo de 110 mil pessoas. Eles já estão trabalhando com grafeno nos subpartes do DNA, abaixo, já no nível de angstrom, né, abaixo de nanômetro, né? Então, essa coisa é diferente, está chegando, está reinventando até o conceito tradicional da medicina até o momento, né? A questão da impressão 3D, filamentos, sustentabilidade, barreira contra gases, interessante. Você fazer um filme que não deixe entrar oxigênio e que permita sair os gases de alguns tipos de alimento, por exemplo. Isto é uma música para qualquer indústria de embalagem, né? E também para as indústrias que demandam muito isso aí, de alimentação em especial. A questão, nós temos um laboratório lá que o viés dele é produzir o óxido de grafeno em escala a um custo muito baixo, né? O próprio Mackenzie teve que fazer investimento por conta que a indústria agora que está começando a chegar, né? Sem ter material não dá para desenvolver os produtos. O que vem de fora ou não é bem caracterizado do ponto de vista já existe uma ISO que regula o que é grafeno, ou então, não, ou seja, gato por lebre, né? Nem sempre é aquilo que se apresenta. Indústria automotiva, está faltando um D aí. Ou indústria militar, em geral, etc., né? Aqui 4 imagens da sala limpa, que fica lá no segundo subsolo, lá embaixo. Realmente, porque tem equipamentos muito sensíveis, tem características especiais mesmo, aquele conceito de sala limpa radical, né, que tinha de melhor de técnica e tecnologia do mundo, feito lá pelos alemães, e muita coisa que a gente ainda teve que dar um up, né? Então, os AFM, os MEVs e outras coisas, litografias, e agora também a gente vai ter produção de CVD em sala limpa, né? Não é ambiente biológico, mas chega praticamente à condição biológica, né? Classe 100, nessas salas que estão esses equipamentos especiais. A sala limpa tem 200 metros quadrados. Não é típico de você ter isso para uso regular dentro das instituições educacionais. Isso aqui é só aquela pegada que a gente procura colocar, ou seja, tudo de nanomaterial, naturalmente tem que ter esse conceito de análise de riscos e análise, efetivamente, da proteção das pessoas, GRI, né? Do ambiente, do mundo físico e também daquilo que você vai gerar lá na frente, né? Eu não posso, efetivamente, descuidar de nenhum desses 3 itens. A gente está vendo desastres nessas 3 macroáreas todo dia, né? Ou seja, qualquer coisa de forma sustentável, realmente, eu não vou descartar, eu vou reaproveitar e eu vou gerar riquezas de novo em benefício dentro do conjunto como um todo. Ou seja, é mais inteligente e, olhando no eixo do tempo, é mais sustentável até financeiramente se a gente trabalhar dentro de um ecossistema conforme nos orienta as normas, as políticas nacionais e internacionais, né, e dentro desse conceito de sustentabilidade. Então, isso aqui é para dizer que realmente é importante a gente ter esses 3 índices: dinheiro, gente e coisas do mundo físico, ambiental, dentro do ecossistema realmente bem pensado e tudo considerado. Aqui para dizer que a gente não está falando meio fora da caixa, sei lá, de infinidade de materiais, eu coloquei o índice desse livro, que é interessante, do ponto de vista de aplicações, já por setores, né? Aqui nós temos a ênfase aqui é na indústria e em produtos. Então, aquilo que a gente já falou, que é bem típico, vocês são mestres nisso aqui,
A gente está trabalhando nesse nível aqui, pontos quânticos, o professor Duniesques aí já é fera nisso aí, mas aqui na área do mundo da construção em geral, né, ou seja, algumas aplicações são estudos de caso bem o que, por quê, para quê, que tem de riscos, benefícios, resultados. Cada case desse é super direto no ponto, muito bom. Então, assim, é um livro, não é para cientistas, é para a indústria mesmo, né? O que mais que a gente tem? Manufatura, né, lá, aplicações de manufatura. Pode olhar, sempre tem marcas famosas, energia limpa, marcas, nomes de empresas e grupos. O que mais a gente tem aqui? O mundo aí de meio ambiente, sustentabilidade, etc. A gente tem aqui também no mundo, aqui caso automotivo, marcas famosas com aplicações específicas, mundo da eletrônica, o mundo de impressão 3D disruptivo, a indústria têxtil, né, algumas marcas, a área de esportes, materiais especiais. A gente está vendo que as Olimpíadas e todos esses campeonatos, esse tipo de material avançado está fazendo a diferença dos que estão à frente e dos que estão no meio. Nós temos aqui mais também, aí na área de alimentação, etc., de embalagens em geral, marcas famosas, no mundo agrícola, de alimentação, cosmético, farmacêutico, né, ou seja, marcas também bem famosas, possivelmente algumas delas aqui presentes, né. Então, a gente vê que isso chegou para realmente de agregar valor. Isso aí é o sexto andar do prédio, dedicado a são 3 incubadoras dentro do Mackenzie, uma delas é essa só de nanotecnologia, né. Por isso, vocês estiveram aí ontem com essas duas empresas incubadas. Aí a Outsize, que vocês já viram ontem. H2020 é um investimento muito forte da União Europeia, especialmente desses países aqui que são muito fortes, a Bélgica e a Itália, por exemplo, além da Alemanha, Inglaterra e etc. Então, com investimento de 30 é o que falta, são 80 bilhões de euros, né? E entra aí Rússia e China, a Sichuan lá, e a gente pelas Américas. E nada desse dinheiro veio para a gente, né? Ou seja, a gente enfiou a mão no bolso do dinheiro próprio, de recursos internos, para a gente participar, ou seja, bem nacionalista, bem cidadão, o que o Mackenzie está fazendo, ajudando aí. E a gente manda pessoas nossas e recebe essa turma. Sejam cientistas, sejam empresários, especialmente aqueles que estão já com startups em fase de aceleração. Disso aqui tem saído coisas maravilhosas, vale até a pena acessar, né, e observar que geração eólica com aquela haste, que tem lá uma vara fincada no chão, não com hélices que rodam, nem nada, e na frequência de ressonância, né, algo barato, simples e com aplicação imensa. Bem interessante, isso está chegando aí. Bom, como resultado do centro, destaque, isso aqui é só para fazer um pouquinho do ponto de vista do valor agregado para quem está passando pelo centro, né? O Stanford deu uma condição super especial em cima de um aluno que fechou o ano passado, aí, que foi o melhor classificado do país. Aqui eu acho que vale a pena a gente colocar o seguinte, isso aqui a gente fala muito com o governo federal, que, sei lá, se a gente colocasse aqui que o Brasil, na área de pesquisa e inovação, né, ou seja, algo que a gente espera que aconteça, e o governo está trabalhando para ter isso aí em breve, né, pensando aí na sustentação no futuro, na sustentabilidade de negócios, de empresas, de avanço, de manter à frente da Inglaterra. Até então era só uma ação da própria Inglaterra e agora virou o conglomerado, né, de toda a ilha e a vizinhança, né? Então, isso aqui é interessante a gente observar, que eles estão fazendo um esforço muito grande, né, o recurso que eles estão colocando. A gente sabe, a área de inovação é uma área que a gente trabalha também, até na área acadêmica, que, na média mundial, para cada unidade monetária colocada, se recebe uma média de pelo menos 8 vezes, né?
Então, eles estão botando dinheiro grande, botando muita gente e fazendo um grid, né, uma cooperação, um ecossistema de todas as instituições do Reino Unido em geral. Então, isso aqui está aí o site, é algo que a gente vê isto andando e serve de modelo para nós. O que mais que a gente tem procurado fazer? Além daquela rede de parcerias que a gente comentou, aqui está a comunidade brasileira de todas as nossas instituições orientadas a esse mundo do carbono, né? Nanomateriais de base de carbono, em torno de 300 pessoas, com quase 200 trabalhos apresentados. Isso foi abril ou maio, Donieckis? Maio? Abril? Por aí, né? No meio do semestre passado. Aí no McGrath. E recente, no Senai de São Bernardo, junto com o CT Nano, também um centro de excelência lá da Federal de Minas Gerais, super parceiro, né, a gente fez um trabalho a 3, com 160 empresas, mais ou menos, tiveram presentes. Né? Então, orientado à questão da aplicação, ou seja, a hora da indústria chegar. Né? Isso aqui é o próximo evento que vai haver mês que vem virá aí o Novoselov, que agora ele está em Singapura, não mais em Manchester, né? Vai acontecer no BNDES e no Museu do Amanhã, são 3 dias. Aqui alguns dos nomes que estarão presentes. Antônio Hélio, que é um dos que ajudou aí na criação do próprio McGrath, junto com o André Gain, etc. Alguns nomes nossos, Federal do Rio, empresa, tal, aí alguns outros países, e participação nossa aí do professor Toró. E, para fechar, já está de tarde, né, vamos estar no nosso horário, eu diria que isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? Ou a gente, como a Braskem Labs faz, né, incorporar, apoiar, alavancar, acelerar, dar oportunidade, equipar as pessoas, abrir todos aqueles requisitos para que se tornem empresas, né? Ver aquilo que eu vi dos unicórnios de Israel lá, né? Ou seja, eles pensam o mundo. Lá não vi nenhuma startup, de todas as que eu conversei, que pensa só um local pequeno. Mas eles estão olhando, eu cuido Ásia, eu penso mundo. Né? Uma delas lá, ó, essas câmeras dos celulares, de todas as marcas, somos nós que desenvolvemos. Já temos muitas fases à frente. Né? Então, assim, que coisas belíssimas, ou seja, vem realmente tudo aquilo que você pode criar e que seja muito escalável, naturalmente é um sucesso estrondoso, pode efetivamente passar na frente de outros que ficam mais retardatários. Né? Então, é só eu diria, um exemplo típico dessa velocidade de tecnologia e inovação, realmente atropelando tudo e todos. Né? E, bom, o que a gente tinha para falar é isso aí. Parceiros, governo federal, governo do estado, o McGrath tem investimento na infraestrutura de equipamentos via FAPESP, um programa especial, ou seja, a Mackenzie é uma instituição filantrópica, tudo que entra volta para a sociedade, ele tem a qualidade em tudo, uma escola modelo, tem em torno de 50 mil alunos presenciais, mais outros 50 mil em outras modalidades, está tentando... Vai fazer 150 anos o ano que vem e está fazendo o dever de casa, né? Com tudo está moderno dentro do campus, bonito, organizado, com avaliações excelentes, e um centro como esse é mais uma dos orgulhos do que se faz, não para dentro, mas, eu diria, para a nossa sociedade brasileira. Então, aqui nós temos o próximo investimento grande do Mackenzie, além das áreas de medicina que ele adquiriu lá no Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, etc., um centro de excelência, modelo para o Brasil, que a gente chama de Complexo Mackenzie Século XXI. Bom, pessoal, obrigado. A gente está à disposição para quaisquer perguntas.